estava pensando essa semana, quando Deus quer fazer alguma coisa na história, sabe o que Ele toma nas mãos? Quando Deus quer fazer uma coisa boa dele, do coração dele, o que Ele toma nas mãos para usar? Eu vou dizer a você, Ele toma uma família. Talvez você estivesse pensando que Ele toma uma pessoa, não é? Muita gente pensou assim. É verdade, mas essa pessoa está inserida em uma família. Ele toma um pai com os seus filhos. Você pega lá Jacó e todos os seus filhos. Ele pega uma esposa com o seu marido. Ele pega um homem com a sua geração. Ele pega uma criança como Samuel, inserida dentro de uma casa, e leva essa criança para outra família cuidar. E assim ele vai fazendo a sua obra, usando a vida de famílias. Então nunca erga a sua voz, nunca fale uma palavra depreciativa à família, por pior que ela seja, por mais complicada que ela esteja vivendo. Eu estava pensando que casamento é uma bênção tão grande de Deus, não há casamento ruim. Alguém vive casamento ruim aqui? Levanta a mão. Não precisa levantar. Sabe qual é o problema de casamento? Casamento é uma bênção. Você que é casado, você que não é casado, saiba disso. Casamento é uma bênção. O problema de casamento é quem está inserido nele. É o marido, é a esposa. Somos nós. O casamento é uma bênção. O problema é que a gente carrega para dentro do casamento aquilo que nós somos antes de casar. Toda a nossa herança. E um dia eu estava assistindo um filme, é uma espécie de comédia, e tinha um casal na cama, sentado, encostado na cabeceira, brigando, discutindo. E sabe quem que estava ao lado deles? O sogro e a sogra de um lado, o sogro e a sogra do outro lado. E o casal repetia a briga que o sogro e a sogra, o pai e a mãe tinham. Eles brigavam, e aí é como se fosse um eco. Esse é o problema do casamento. É que a gente vem para a família, constitui família, começa a criar filhos, com as marcas nossas lá da nossa história. Então nós vamos pedir cura de Deus sobre a nossa vida. Porque a família é uma bênção de Deus, não é? Amém? Família é uma bênção. Mesmo quando ela passa por situações complexas, por turbilhões, por tsunamis. E a gente começou a estudar a vida de uma família, e nós vamos concluir hoje o mesmo texto, a família de José e Maria. E hoje eu quero compartilhar nesses próximos minutos sobre a família de José e Maria, e você pode abrir a sua Bíblia, por favor, se você tiver, em Mateus no primeiro capítulo. Mateus no primeiro capítulo. E nós vamos ler o versículo 18 em diante. Mateus, primeiro capítulo. Se você esqueceu a sua Bíblia, hoje você está perdoado. Tem o telão aí para você ler a Bíblia comigo, tá bom? Vamos ler juntos? Leia aí na sua Bíblia, a leitura é na NVI, Nova Versão Internacional, ou acompanhe aqui em voz alta no telão. Vamos lá? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e eles chamarão Emanuel, Deus conosco. Ao acordar José, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz o filho, e deu-lhe o nome de Jesus.
O foco deste texto, na verdade, não é José e Maria. José e Maria foram os instrumentos usados por Deus. Eu disse que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele toma uma família. E Ele tomou aqui, Ele decidiu tomar aqui uma família que na verdade nem havia ainda assumido ou adquirido o status de família plena. Porque, como eu disse semana passada, José e Maria estavam noivos. E se você quiser saber da problemática e de toda a dificuldade que esses dois jovens enfrentaram, você pode ir lá no nosso site e ouvir acerca da tradição do casamento naqueles dias. O foco desse texto, apesar de José e Maria serem personagens importantes, o que é Deus e o que Deus está fazendo e fará através de Jesus. Tanto é que esse texto, não há uma palavra de José. José não fala nada. Maria também não fala nada. Sabe quem fala nesse texto? Deus fala. O anjo fala em nome de Deus. O anjo dá revelações. Então, o foco desse texto é a ação de Deus e o que Deus vai fazer em Jesus, por meio de Jesus. Então, eu quero apresentar para você, brevemente, 3 características de Jesus. E se você perder essas características, o seu Natal vai ser horrível. Pode ter tender, pode ter panetone, pode ter o que quer que seja. Mas se alguém não entende, não conhece essas marcas de Cristo, ele não sabe o que é Natal. Ele sabe o que é dar presente, o que é fazer amigo secreto, ele sabe o que é comida, o que é viagem de férias, mas ele não sabe o que é o Natal. Em primeiro lugar, eu vou falar 3 coisas brevemente e rapidamente. Em primeiro lugar, Jesus é 100% divino. Ele é 100% divino. Ele é Deus. Ele é Deus. Onde é que nós vemos isso? Você mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta e veja aí o que diz no versículo 18. Diz o texto que Maria achou-se grávida. Maria não planejou essa gravidez. É tão bom, não é? As mulheres aqui que planejaram a gravidez, eu lembro quando a Jane ficou grávida das nossas filhas e nós estávamos aguardando, né? Aquele momento assim que o casal diz, está liberado, né? O médico diz, está liberado. Mas Maria não passou por essa experiência, porque o que aconteceu com Maria foi uma obra de Deus. O texto no versículo 18 diz que achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus nasce com esta marca. Ele era 100% divino. E para ele manifestar essa divindade em 100%, ele teria que, naturalmente, ter um nascimento diferente de todos os outros seres humanos. No versículo 20 também diz que quando o anjo chega para José o anjo diz assim, o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. Ou em outras Bíblias, procede do Espírito Santo. Isso está revelando uma coisa extraordinária, especial sobre Jesus, que é a sua divindade. O sobrenatural estava acontecendo com Maria. Os nascimentos ordinários exigem um óvulo e um espermatozoide. Esses dias eu estava lendo que existem pesquisas já em camundongos, na Austrália, na cidade de Melbourne, de um óvulo ter o nascimento dentro dele sem que haja espermatozoide. Uma coisa assim louca. Mas isso não existe ainda. A ciência não chegou a esse ponto ainda. Mas pesquisas estão sendo feitas. Sei lá se isso vai acontecer ou não, não me importa. O que importa neste caso é que aquilo que aconteceu com Jesus foi diferente, foi extraordinário e não ordinário. Como eu e você nascemos. Quer seja por uma relação sexual ou por inseminação, não importa. O fato é que, por Jesus ser 100% divino, ele teria que nascer de forma diferente, não teria? Ele não poderia nascer igual nós nascemos, igual nós fomos
gerados. E o que a Bíblia está afirmando nessa história, que parece uma história linda e bonita de Natal, mas ela foi uma história que trouxe para aquele casal um tumulto muito grande, é que aquele milagre revelava sobre Jesus a sua divindade. A divindade de Jesus. Então Jesus era 100% o quê? Divino. 100% Deus. Absolutamente ele era Deus. Ele era Deus. Deixa eu perguntar para você, Jesus já existia antes? Jesus já existia antes, nós sabemos disso. Ele é o Criador, Ele é antes de todas as coisas, Ele é o primogênito do Pai, a Trindade Santa, da qual Jesus é parte. Portanto, Jesus apenas se transferiu, como João diz no primeiro capítulo do Evangelho, dos céus para a terra. Ele habitou entre nós. Por isso o seu nascimento foi diferente. E é importante que a gente afirme o nascimento virginal de Jesus. Isto é, uma virgem, uma mulher que não havia tido relações sexuais. Foi a mulher que Deus tomou nas mãos para colocar dentro dela, não através de uma fecundação, pelo espermatozoide que fecunda o óvulo, Cristo, o divino. Deus estava no ventre de Maria. Por isso, o nascimento de Jesus foi virginal. Isto é, Maria era uma mulher grávida. É interessante pensar um pouquinho nesse assunto. Alguns dias atrás nós tivemos um feriado, não é? Quinta-feira retrasada. Você sabe por que você ficou sem trabalhar, pelo menos a maioria, na quinta-feira, dia 8 de dezembro, todo ano? A gente não sabe, né? Muitas pessoas não sabem por que dia 8 de dezembro é feriado. Porque há uma doutrina, um dogma na Igreja Católica, que diz que Maria nasceu sem mácula. Esse feriado se chama Imaculada Concepção ou Conceição, que é a mesma coisa, de Maria. Isso foi um dogma estabelecido por um papa no ano de 1854. E ele estabeleceu o seguinte, que Maria, quando nasceu, ela nasceu sem pecado. O que a Bíblia diz, pelo contrário, é que todos pecaram e todos estão destituídos da glória e da perfeição do relacionamento com Deus. Maria não nasceu sem pecado e não viveu sem pecado. Se assim fora, ela não teria dito naquele cântico de Maria que está lá em Lucas, e eu cantei um pedacinho daquela música, não vou fazer esse fiasco de novo hoje. Ele diz assim, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o que mais? Meu espírito se alegra em Deus. Precisaria de Salvador se ela fosse sem pecado? Há muitos textos na Bíblia que mostram que essa é uma doutrina furada, uma doutrina que não está condizente com a Bíblia. O que de fato está condizente com a Bíblia é que Maria teve um filho sem ter tido a necessidade de relação sexual, de ter sido objeto ali da ação do espermatozoide do seu marido. Esse é um milagre. Agora você fica perguntando, mas como é que pode ser isso? A biologia não permite que a gente pense nisso. Bom, então, como que você vai pensar que Jesus é o Criador de todas as coisas? Como você vai pensar que Jesus ressuscitou? Porque se ele ressuscitou dos mortos, não seria muito mais fácil ele nascer? Por já ser um ser pré-existente, não como nós, que não existíamos. A nossa alma não existia, o nosso espírito não existia, mas Jesus já era pré-existente, então ele ser colocado no ventre de uma mulher, isso não é nada. Mas é importante que a gente lembre
que Jesus é 100% divino, 100% Deus. E uma das coisas importantes, um dos aspectos importantes é nós sabermos, como a Bíblia diz, que ele nasceu de uma mulher virgem. Não é para exaltar a virgindade que Jesus nasceu de uma mulher virgem. Sabe por quê? É para dizer ele é um ser diferente. Diga comigo, ele é um ser diferente. Irmãos, não tem a ver com a virgindade de Maria. O sexo deveria ser a experiência de uma mulher com um homem no casamento. Deve ser assim. Você moça, você moço, deve se guardar para aquela pessoa que Deus vai dar a você. Não importa a sua idade. Isso é o que a Bíblia diz. Que os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Então esse negócio de dizer, a virgindade é um tabu na vida dos cristãos, ou antigamente, isso não existe mais. Existe sim. Mas não é por causa do exemplo de Maria, é outro estudo, é sobre casamento. É sobre vínculo emocional através do sexo. É esse que é o assunto, que a gente não vai tratar hoje. A questão hoje é dizer, Jesus nasce de uma mulher virgem porque ele é diferente. Por isso ele não nasceu igual a gente. Ele é 100% divino. Não tem como crer nele se você não crer que ele é divino. Em segundo lugar, vou bem rápido agora. Jesus é 100%, agora o oposto, humano. Ele é 100% humano. Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso no texto, quando o anjo diz para José, José, você vai dar nome a esse menino. José, filho de Davi, você vai dar nome para essa criaturinha que está nascendo na barriga da sua mãe, da sua esposa. É interessante que o anjo chega para José e o identifica como filho de quem? Davi. José tem raiz humana, ou Jesus tem raiz humana. E se você for ler o texto anterior, veja aí na sua Bíblia, o que é que vem antes desse texto que a gente leu? Genealogia de Jesus. E lá no versículo 6, se não me engano, fala de Davi. Quem foi Davi? Quem foi o pai de Davi? Então a genealogia de Jesus passa por Davi até chegar em José. Está lá no último versículo, anterior ao que nós lemos. E depois então fala que de José nasceu Jesus. Ele é humano, ele é humano. Tem vários textos na Bíblia que mostram que Jesus era humano. Um dos que eu mais gosto, que eu acho que cabe bem para esse momento, é o texto de Hebreus, que diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem cair na tentação. Jesus era humano. Se você acha que você foi maltratado na sua infância, Jesus passou por dificuldade na infância. Se você acha que alguém já o traiu, Jesus também foi traído. Se você acha que você passou fome, Jesus também passou fome. Todas as coisas que nós passamos como humanos, Jesus também passou. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas ele não caiu. Porque ele era um humano divino, diferente de nós também, que somos humanos. Aliás, neste sentido, Jesus não pertence biologicamente à família de José. Não é verdade? Assim como ele não é descendente de Adão, porque ele é um humano diferente dos outros humanos. Porque quando ele nasce de forma divina. Ele é 100% humano, porque a Bíblia diz que ele precisava ser assim para interceder por nós. Porque ele sabe das nossas dores, como profetizou Isaías. Ele sabe das suas dificuldades.
sabe das suas dores, sabe dos seus problemas, Ele sabe das tentações que você vive. Ele sabe dos pensamentos ruins e dos bons também que passam na sua mente e na minha também. Porque Ele é 100% humano, 100% homem. Jesus é extraordinário. Por isso, Ele se apresenta nesse texto como um Deus Emanuel. O judeu não sabia o que é isso. Deus Emanuel, como é que pode? Deus é transcendente, Deus está lá nos céus, Deus é elevado. O único lugar que Deus está, sabe onde era? Para o judeu, no templo. Mas Jesus, ele vira isso ao contrário e diz: Deus não habita em templo mais, Deus habita em nós. Ele é Deus Emanuel, isto é, Deus, significando Emanuel, conosco. Ele é 100% divino, mas Ele é 100% também humano. E o texto vai nos ensinando essas marcas de Jesus. Mas há uma última marca que aparece no texto, que está aí no versículo 22. Olha o que diz no versículo 22. Isso aqui não foi dito pelo anjo, mas foi uma interpretação de Mateus. Mateus, quando contou a história, ele se lembrou de um texto lá de Isaías. Você pode ler comigo o versículo 23 ou 22? Vamos ler o 22 e o 23. Vamos lá. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Qual profeta? Vamos ler o que o profeta falou? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Por que Mateus coloca um profeta aí no meio? Que profeta era esse? Vamos voltar um pouquinho na história e vamos voltar 725 anos. Voltou aí na sua cabeça? 725 anos, 7 séculos. E a gente vai chegar numa história de um rei chamado Acás. Acás era um rei que reinava sobre Judá. Rapidamente, você sabe, ou se não sabe, só para te informar rapidamente. Jacó teve vários filhos, 12 filhos, e as tribos de Israel que descenderam desses filhos se dividiram. E as tribos que ficaram no norte se afastaram de Deus absolutamente, absurdamente. E as tribos que ficaram no sul, as famílias que ficaram no sul, ficaram fiéis a Deus. Acás foi rei no sul. O que aconteceu com Acás? Acás, apesar de ter tido um pai muito temente a Deus, e um avô também muito temente a Deus, você aí que é pai, que é avô, cuidado, mantenha-se firme, sempre ensinando e dando bons exemplos para os seus filhos, porque filho de crente não é crentinho. Às vezes se desvia, precisa buscar lá, precisa ficar firme, insistir, porque família é uma bênção, filho é uma bênção também. O Acás, ele não seguiu o exemplo dos seus ancestrais. Sabe o que ele fez? Ele levantou cultos a deuses pagãos em Israel. Sabe o que ele fez? Pegou os utensílios do templo, aquele templo que havia sido construído, e levou para cultos de ocultismo, de adivinhação, invocação de mortos. Sabe o que Acás fez com o seu filho primogênito? Queimou em sacrifício a um Deus do paganismo, dos povos vizinhos. Acás foi terrível, mas chegou um dia que Deus resolveu acertar as contas com esse homem. E quando você está em posição de autoridade, seja você mãe, pai, dono de uma empresa, prefeito da cidade, vereador, qualquer coisa,
Deus acerta a conta com você e os que estão abaixo de você às vezes sofrem. Então você precisa ter uma boa governança na empresa, na família, porque as pessoas que estão abaixo da sua autoridade às vezes vão sofrer muito. E Deus resolveu cobrar a vida deste homem, o que ele estava fazendo, e permitiu que a Síria, essa Síria que a gente ouve falar lá da cidade de Alepo, esse povo da Síria juntasse com as tribos do norte e vieram do norte para invadir o reino do sul. E aí se levanta Isaías. Isaías vai para Acás. E olha o que é que acontece na conversa de Isaías com Acás. Deus fala para Isaías assim: Isaías, você vai encontrar com o rei, mas você vai levar o seu filho. Criança é uma bênção, né? Você vai levar o seu filho, e o filho, a tradução do nome do filho de Isaías era: haverá um remanescente. Alguém vai continuar adorando a Deus. Foi um tapa na cara do Acás, não é? Vem o profeta exortá-lo, dá uma palavra para ele, e esse profeta traz um filho cujo nome era: haverá um remanescente. Você está conduzindo mal o povo, mas Deus vai levantar remanescente nessa nação aqui. Deus vai levantar gente que crê. E aí Isaías chega para ele, a ameaça está armada, a Síria está preparando, já haviam invadido, destruído um monte de soldados, e agora eles ameaçam de novo. E Isaías vai para Acás e diz: Acás, vou te dizer uma coisa que Deus me manda falar. Peça uma prova, isso está em Isaías 7. Peça uma prova, qualquer que seja ela, por mais alta que seja, lá do céu, ou por mais profunda que seja a prova, pode ser um tsunami que nasce lá no mar. Deus vai dar uma prova para você que Ele pode libertar você do rei da Síria. Sabe o que Acás falou para Isaías? Acás falou assim: eu não vou colocar Deus à prova. Parece crente, né? Puxa vida, muitas vezes antigamente eu li esse texto e dizia: puxa, mas Acás, um cara que crê em Deus sem precisar pô-lo à prova. Ele crê assim de coração, mas não era isso. Acás estava dizendo o seguinte: eu não quero ver nenhum sinal da bênção de Deus sobre o meu governo, porque eu já fiz, e aí a história fala, eu já fiz uma aliança com o rei da Assíria, é outro povo, e esse rei da Assíria vai me ajudar a me defender da Síria. Eu não vou pôr Deus à prova. E aí então Isaías sai, vai embora e diz: não basta você rejeitar a palavra do profeta e dos profetas, agora você está rejeitando a palavra de Deus. Vou te dar um sinal. Aí entra o versículo. Tudo isso é para explicar de onde veio o versículo. Isaías olha para Acás e diz assim: vou te dar um sinal. Você não pediu um sinal, mas eu vou te dar um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso está lá no versículo 12, 14 de Isaías 7. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco, e salvará o seu povo. Bom, a história continua. O povo da Síria vem, mata 200.000 soldados de Judá. Imagina. Leva todas as crianças e mulheres prisioneiros. É terrível a destruição que Judá sofre. Eu vou te dar um sinal. Sabe quanto tempo esse sinal demorou para acontecer? 725 anos. Mas sabe o que Acás não percebeu? Deus estava dizendo para ele: Acás, eu posso salvar você com a fraqueza de uma moça virgem, isto é, uma adolescente.
Eu posso salvar você com uma criança. Está aqui, ó, o filho de Isaías que foi falar com você. O nome dele, Acaz, escuta o que eu estou te dizendo. Mas ele diz, eu não quero nada com Deus. Irmão, se você, irmã, se você quiser que Deus faça a sua vontade do seu jeito, você nunca vai ver Deus agir na sua vida. Mas se você se quebranta, se nós nos quebrantamos para o que Deus quer fazer na nossa vida, Ele vai mostrar, e às vezes Ele vai usar coisas muito simples, muito simples, muito simples. Coisas tão absurdas como uma adolescente que não tem filho e de repente fica grávida. Que loucura é essa? Se você e eu, nós nos submetemos a Deus, Ele usa essas coisas absurdas. Acaz era uma grande autoridade naqueles dias lá, nos dias de Isaías. Dias terríveis, mas Deus levanta um profeta para dizer, confia. Jesus nasceu num tempo de autoridades terríveis também. Não podia ter uma hora pior para Jesus nascer. Dentro daquela época em que Jesus veio ao mundo. Israel teve tempos muito melhores de prosperidade, de independência. Agora Israel estava dominado por povos, pagando imposto, viviam debaixo de opressão. E nessa época, Deus diz, é agora que eu vou botar o meu filho em carne e osso no meio de vocês. Deus não está preocupado. A gente olha para as nossas autoridades aí, para o nosso Estado, para o nosso governo, e vê quantos absurdos, não é? Esses dias nós vimos um juiz do Supremo Tribunal Federal dizer que aborto até 3 meses não é crime. Barroso. Que vergonha, que vergonha, que vergonha essa briga que estamos vendo aí. Mas Deus, irmãos, continua no controle. Deus continua no controle. Eu não sei como Ele vai controlar, mas Ele sabe. E se Ele envia Isaías para falar com Acaz, se Ele envia Jesus naquela época para vir à terra, vir a nós, naquele tempo estranho, esquisito e difícil, quanto mais a nossa vida. Ele sabe do problema do desemprego, o problema da dificuldade, dos seus filhos, do seu casamento, mas nós precisamos nos quebrantar, nos humilhar e dizer, Deus, sim, eu quero a tua prova, eu aceito a tua condução na minha vida.